Então, pessoal, eu estou fazendo, conforme prometido, o Tourbook do Wednesday Comics hardcover, que eu recebi essa semana. E eu resolvi fazer em vídeo porque eu acho que dá para ter uma ideia melhor de como é que ficou o trabalho de encadernação da DC, as dimensões do gibi, que ele é bem grande, e fazer uma comparação com as edições semanais, com as edições soltas, né? Então, começando, esse aqui é o Wednesday Comics. Ele republica esse gibizinho aqui, que a DC lançou como projeto de gibi semanal no ano passado. E a proposta do Wednesday Comics, para quem dificilmente alguém não sabe, mas para quem não sabe, era fazer um gibi que se parecesse com os suplementos de jornal, de quadrinhos, de décadas atrás. Então a ideia era o quê? Você recebia ele fechado ele tem as dimensões de um gibi americano, normal, que a gente chama de formato americano. E a ideia é que você fosse abrir e ler como se você estivesse lendo um jornal. Então ele abria assim, cada página era uma tira de um personagem, são 15 personagens. E a ideia muito bacana era essa, você ia ler como um suplemento de jornal. E isso durou por 12 semanas. E agora a DC lançou a encadernação. Me perguntaram no tópico, acho que foi o Jacob que perguntou, se ele era maior que os ônibus da Marvel, os absolutos da DC. Eu trouxe aqui o Eternals hardcover, que é do tamanho, assim, as dimensões dele são do tamanho de um ônibus, que são os oversized hardcover da DC. Aqui para vocês terem uma ideia da comparação das dimensões do Wednesday com os ônibus, que obviamente tem muito mais páginas. E aqui está o livro de extras do Absolute Crisis, né? Crise nas Infinitas Terras, que é um pouco maior que esse aqui, mas ainda assim, como eu falei no tópico, é bem menor que o Wednesday Comics. Assim, ele ficou um tamanho sensacional, ele é realmente impressionante, assim, como livro. Aqui, basicamente o que eles fizeram foi pegar as tiras que saíam na edição em fascículos, que cada página era um personagem, e aqui no encadernado eles colocaram em sequência, o que foi muito bom, porque são sacos se você tivesse que ficar pulando página pelas histórias. Então, assim, aliás, abrindo ele aqui, ele tem as folhas de guarda são muito bonitas, é uma montagem, né, dos títulos de cada história, de cada personagem. Aí ele abre com uma foto bem bacana, não sei se dá pra ver aí no vídeo, de uma pilha de Wednesday Comics, assim, como se fosse um jornal, como se fosse entregue com um jornal. Aí tem o índice, né? Tem uma introduçãozinha do Mark Chiarello, que é o editor de arte da DC e editor desse projeto. E aí ele começa. Então, assim, a primeira tira é do Batman. Então ele colocou tudo na sequência. A próxima é o Kamandi, Super-Homem, Deadman. Aqui é o Lanterna Verde, do Kurt Busiek. Metamorfo, do Michael Red e do Neil Gaiman. Aliás, tem uma coisa muito legal no Metamorfo que não tinha percebido nas edições soltas, que algumas páginas acabavam formando uma página dupla. Isso aqui é muito bacana de olhar, porque assim, tem todo um processo de storytelling aqui que funciona muito bem. Então, assim, óbvio que o script do Neil Gaiman deve ter previsto isso, e o Michael Red aproveitou completamente, assim. Essa tira do Metamorfo ela é sensacional porque ela tem uns experimentos bacanas de narrativa, como esse passeio aqui do Metamorfo e da Element Girl pela tabela periódica. Na verdade, cada tira do Wednesday Comics, isso aí já é um comentário sobre o projeto, ela tenta de alguma maneira aproveitar a diferença de formato, aproveitar esse experimentalismo do projeto. Então, um outro exemplo de como que as equipes criativas tentaram aproveitar as possibilidades do formato foi a Wonder Woman, né, a tira da Mulher Maravilha, do Ben Caldwell, que ele aproveitou, assim, cada pedacinho do espaço é bem pesado visualmente, assim, ele colocou várias ações, assim, ele realmente se aproveita do espaço que ele tem. Nem sempre é muito bem sucedido, porque tem muito texto, às vezes é difícil seguir
as imagens, porque elas ficam muito, os quadrinhos ficam pequenos, isso mesmo no fascículo, que tinha um formato um pouquinho maior que o encadernado. Mas é muito interessante porque você vê que são coisas que fogem do feijão com arroz que a DC publica normalmente, de quadrinhos de super-heróis normalmente a gente vê, entendeu? E cada tira tem a sua particularidade. Em geral foram só grandes nomes da DC que trabalham com isso aqui. Você tem o Joe Kubert fazendo o Sargento Rock, você tem Kurt Busiek no Lanterna Verde, o Neil Gaiman e o Michael Redd no Metamorfo. Você tem o Flash do Cal Kesher, que também é sensacional. Ele fez... acabou fazendo mais de uma tira. A história do Flash dele envolve uma viagem no tempo, em que ele divide a página em duas tiras, basicamente. Uma tira que é a normal do Flash, com a Iris Allen tentando resolver o mistério, e na outra, embaixo, com coisas acontecendo paralelamente. Às vezes ele muda. A tira de baixo, às vezes é uma tira do Flash, às vezes é uma tira da Iris Allen, às vezes é uma tira do Grodd. Então, assim, é muito bacana. E aí a edição termina. Você tem aqui o Hawkman, do Kyle Baker. E aí a edição termina com uma página do Plastic Man, né, o Homem Borracha, do Ivan Dorkin. E o Creeper, rastejante, do Eric Canetti. Que o Mark Chiarello fala que foram duas páginas que ele pediu como backup, caso alguém não conseguisse cumprir o prazo, né? E que acabou que não ocorreu, a revista saiu no prazo, todas as 12 semanas, e ele publicou aqui como extra essas duas páginas. Que inclusive são bem interessantes, valeria desenvolver para um segundo volume, que o Mark Chiarello já falou que há interesse em fazer. Daí você tem uma seção de sketchbook, bem bacana, com esboços e comentários dos artistas e do próprio Mark Chiarello, para todas as tiras. E acaba o volume, são exatamente 200 páginas. Aqui a contracapa, né? Aqui a lombada. Então, pessoal, tá aqui o Wednesday Comics hardcover. Excelente compra, a melhor, assim, séria candidata a melhor compra que eu fiz esse ano, independente da gente já estar no meio do, da gente ainda estar no meio do ano. Eu preciso dar um agradecimento especial pro Éder, né, porque ele fez um pacote para mim, à prova dos Correios. Apesar de todos os esforços dos Correios, a caixa chegou lá em casa detonada, mas o volume chegou perfeitinho, porque o Éder fez uma operação de guerra para proteger isso aqui dos Correios, porque o formato dela é muito grande, ela não foi numa caixa convencional, né? Foi uma caixa bem grande e assim, mas independente de de onde vocês comprarem, de como vocês comprarem, eu acho que vale muito a pena. Chupem detratores, Saka, Vaughn e Jesus, eu tenho certeza que vocês já estão salivando para comprar isso aqui, apesar de que o Saka já falou que não vai dizer se comprar. Eu recomendo para todo mundo, é um excelente material, mesmo que você não seja decenalta. Sim, eu acho que isso, como fã de quadrinhos, isso aqui é importante, assim, é um experimento bacana. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo Turbo. Valeu! Eu queria agradecer, estou encadernado da Wednesday Comics, porque se não fosse esse encadernado da Wednesday Comics eu não ia ganhar as pequenininhas do James. Obrigado, James, obrigado Wednesday Comics. Beijo pra todos. Falou! Que canalha! Cretino!